Quando tudo está fácil, é fácil ser um facilitador. Vamos lá? E aí, bora? Mas quando há insatisfação, falta de tempo, quebra de expectativa e temas delicados, as coisas podem ficar bem difíceis. Então pergunte-se, será que você realmente tem o que precisa? A resposta é sim. Nós passamos literalmente milhares de horas descobrindo e compilando os caminhos da facilitação. E nesse curso, nós vamos estruturar tudo isso de forma simples e objetiva. Existem milhares de formas de facilitar um grupo. Você vai encontrar o seu jeito de fazer isso com maestria. É importante lembrar que o facilitador é aquela pessoa que chega no grupo para conduzir os diálogos, mas o grupo que resolve o problema. A facilitação é mais ou menos como reger uma orquestra, mas ao invés de música, a gente conduz os grupos para que eles resolvam seus objetivos. E facilitar workshops é uma adrenalina, porque você pode estar super organizado, você nunca vai saber o que vai acontecer depois que o grupo começa. Mas é muito legal estar em contato com pessoas novas e diferentes temas todos os dias. E especialmente fazer com que as pessoas percebam que aquele grupo é capaz de trabalhar junto e resolver problemas. No fim do dia, facilitar grupos é uma atividade muito gratificante. E se você está interessado em aprimorar suas habilidades como facilitador, lembre-se, essa é uma jornada que está repleta de oportunidades de desenvolvimento e de conhecimento. E a melhor parte é que você nunca para de aprender e se desenvolver. Bora lá para esse curso! Salve, salve galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa terceira live do Faciliter, minha gente? Já estamos caminhando para a nossa terceira e, bom, eu gostaria, antes de começar, né, recapitular com vocês um pouquinho o que é o Faciliter, né, para você que está assistindo pela primeira vez e ainda não nos conhece. O Faciliter é um núcleo, né, de facilitação que busca criar uma comunidade de facilitadores, né, tanto de pessoas que já trabalham com essa área, já são profissionais dessa área, e outras pessoas que estão buscando aprender, se desenvolver, aplicar na sua empresa, enfim, nós temos uma grande ambição, então, de criar a maior comunidade, né, de facilitadores no Brasil, e vamos que vamos, né? Mas antes da gente começar, galera, eu quero perguntar para vocês da onde vocês estão falando e qual a temperatura que está aí, porque eu estou de Curitiba e aqui estão fazendo 9 graus e está chovendo, tá um frio sinistro. Por favor, alguém me manda aí que vocês estão num lugar quente. Como é que tá o chat aí? Boa noite, galera. Ó, o Wesley já mandou um boa noite, Lavínia também. Renata Soleiro, que prazer, bem-vinda, Renata. Muito bom, muito bem, galera. Então, para hoje, pessoal, nós temos um convidado muito, muito especial. E antes de eu falar desse convidado, eu quero trazer aqui para o palco o nosso querido Ricardo Doria, para ficar aqui junto comigo, né, e trocar ideia, para a gente ir aprendendo e conversando, discutindo. Então, seja bem-vindo, Ricardo, suba até o palco digital, se apresente. Quem é você? O que você está fazendo aqui hoje? Salve, salve, minha gente. Eu ia fazer igual você, Lex, nós foi entrando. Achei estiloso, foi criando uma expectativa na galera, muito bom. Cara, deixa eu me apresentar, né, acho que esse era o pedido aí. Exato, diga quem você é, o que você está fazendo aqui hoje, cara. Tá, eu sou o Ricardo Doria, sou co-host aqui, né, junto contigo, né, do Faciliter, sou facilitador também, gestor, empreendedor, e, né, se eu pudesse escolher uma coisa para ficar fazendo o resto da minha vida seria a facilitação, porque eu sou apaixonado por essa mágica que acontece quando a gente junta pessoas incríveis para resolver um problema complexo. Então, esse sou eu, né, e não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Eu tô de férias, pausei minhas férias na metade para estar aqui, porque não poderia perder a live. Então, estou aqui. Muito bom, muito bem. E na empolgação aqui de começar, eu não sei se é o frio, eu não me apresentei também, né, galera? Mas eu sou o Leandro, eu também faço parte aqui do núcleo de facilitação.
e estou seguindo nessa jornada de facilitador, e estou amando, estou cada vez mais me apaixonando por esses desafios que vão aparecendo, mas o que eu mais gosto ainda é de me conectar com pessoas que também estão buscando seguir dentro dessa área, né? Então, olha só, temos aqui, Ricardo, pessoas falando, né, como a Renata, já são 20 graus em Barão Geraldo, então lá já deve estar um pouquinho mais quentinho. Cruz Alta, 7 graus, então olha só, estamos pessoas de todo o Brasil, de várias localidades, mas não é sobre nós, nem sobre o tempo, né? Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que vai manter esse nível, esse alto nível de convidados até agora, e o nome dele é Flávio Hatzky. Não vou tentar pronunciar, depois o Flávio me ajuda a pronunciar do jeito certo, mas ele é um cara que ele tem muito conhecimento dentro de estruturas libertadoras, e hoje vai ser o tema dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Ele é um cara que fundou a Fractus, que é uma consultoria de inovação, de desenvolvimento de pessoas, tem uma experiência fora do Brasil. Algumas semanas atrás ele estava no Texas, facilitando para texanos. Então, assim, o cara é incrível, eu tenho certeza que essa live vai ser muito legal. E antes de chamar ele, eu quero perguntar, vocês estão preparados para a live de hoje? Ricardo, está preparado? Sim! Muito bem, estou entusiasmado. Muito bom. Então agora eu convido o Flávio e uma salva de palmas virtuais para o Flávio. Bem-vindo, Flávio. Suba até o palco. Está Aê! Boa noite, gente. Muito bem, cara, muito bem. Então, Flávio, gostaria que você se apresentasse para o pessoal e na sequência aqui, né, eu e o Ricardo, a gente vai estar aqui junto de você, perguntando, te interrompendo e trocando uma ideia, né? E estaremos atentos ao chat também para responder as pessoas, para algumas interações e também passando os slides que você programou para esse bate-papo, para essa conversa que a gente tem até às 21 horas. Beleza? Então agora Maravilha. O comando do show é seu, fique à vontade, nós estaremos aqui juntos. Maravilha. Leandro, você acertou certinho meu sobrenome, ele não é fácil de falar, mas é Hatzky mesmo, acertou maravilha. Gente, agradeço demais estar aqui, virei fã, né, do Faciliter, do núcleo de facilitação, estou empolgadíssimo com os próximos passos, o que vai acontecer. Eu tenho imaginado nós fazermos encontros presenciais, facilitando, enfim, eu estou viajando com vocês nesse novo projeto que é o Faciliter. E queria perguntar aqui, Ricardo e Leandro, vocês conhecem estruturas libertadoras? Eu acabei não perguntando para vocês, vocês conhecem, praticam? O que vocês sabem aí sobre estruturas libertadoras? Não sei quem vai responder primeiro, mas enfim, Lê, deixa eu responder aí. Cara, eu já ouvi bastante falar, e algumas das ferramentas ali que você está trazendo, né, que eu não vou abrir quais são ainda, vamos deixar esse mistério, né, para as pessoas que estão assistindo aí, mas algumas delas, quando eu olhei ali, eu conheço elas, já utilizei, e algumas são novas para mim, assim, então estou aí assim como em todas as lives, né, estou também como ouvinte, como participante aqui, e só me deliciando dos conteúdos que essa galera muito massa está trazendo. E o Lê? Cara, eu conheço de maneira superficial, já ouvi falar, e confesso que assim que você foi confirmado, fui ler um pouquinho e tive a sensação de, essas coisas fazem muito sentido. Talvez eu já tenha usado algumas dessas ferramentas sem nem saber, mas elas são... Eu não quero dar spoiler também aqui, mas, enfim, eu tô aqui também muito interessado e muito empolgado para aprender mais sobre esse tema. Legal, maravilha. Isso é fato, né? As estruturas libertadoras, elas se disseminaram tanto que com certeza tem várias pessoas que utilizam, né, nas suas facilitações e etc, e nem sabe às vezes que são estruturas libertadoras, né? Mas um fato é que é o seguinte, eu estava vendo um dado da Session Lab, que é um app que fala sobre facilitação e etc, e hoje estruturas libertadoras está tipo em terceiro lugar dentre, assim, as ferramentas mais utilizadas por facilitadores. Então, assim, eu posso dizer que para quem nunca começou na facilitação, estruturas libertadoras é um caminho certo para você começar. E se você é experiente, já conduziu milhares de facilitações, você ainda consegue perceber que as estruturas libertadoras trazem um poder incrível tanto para o facilitador como entrega também, né, para o grupo, né? E, assim, eu particularmente sou apaixonado pelas estruturas libertadoras,
Posso ficar falando por horas aqui sobre elas, mas sempre uma parte mais desafiadora de falar sobre estruturas libertadoras é conceituar o que são estruturas libertadoras, né? E o que acontece? Por quê? Porque as estruturas libertadoras elas são muito simples. Elas são muito simples. E na simplicidade delas, muitas vezes, quando nós conceituamos, nós não conseguimos transmitir o real poder e o real impacto que elas têm dentro de um grupo, né? Então, assim, o que são estruturas libertadoras? É mais fácil, talvez, começar dizendo que elas não são. Estruturas libertadoras não são, né? Estruturas libertadoras não é uma metodologia. Então, na live passada, nós tivemos uma live incrível com a Janine, né, sobre a teoria U. Eu não pude estar presente na live no dia, mas escutei o conteúdo depois, foi incrível, né? A teoria U é uma metodologia, né? As estruturas libertadoras, elas não chegam nesse nível de metodologia, elas são muito mais granulares, elas são muito mais simples, né? As estruturas libertadoras também não são técnicas e também não são métodos. Elas são muito mais simples do que isso. As estruturas libertadoras, elas são o quê? Elas, assim, no meu conceito, né? Elas são algumas ferramentas, na verdade, elas são algumas propostas de como nós configuramos os grupos que você, por exemplo, está liderando, né? Seja esse grupo, você como um grupo que está participando de um workshop e que você é o facilitador, então você está à frente desse grupo. Pode ser um grupo que está se reunindo para participar de um treinamento, então você vai ser o trainer ali, o treinador. Pode ser um grupo em que você é realmente o líder de um projeto, esse grupo está se reunindo para fazer um status report de um projeto. Você pode ser um professor em uma sala de aula. Então, assim, as aplicações das estruturas libertadoras, elas são enormes, assim, elas são muito versáteis e qualquer pessoa que esteja à frente de um grupo, ela pode praticar, né? Mas o que são, então, as estruturas libertadoras? Elas são propostas de como que nós configuramos esses grupos, de forma que elas estruturam o grupo. Então, elas não deixam aquela discussão aberta, muito sem sentido, elas estruturam o grupo dentro do objetivo que o grupo precisa. E elas são libertadoras por quê? Porque elas libertam, e assim, eu posso assinar embaixo, já vi milhares de vezes isso acontecendo, elas libertam o potencial, elas libertam o pensamento criativo e a ideação do grupo, né? Então, liberta o grupo para tomar a decisão que o grupo precisa tomar. Então, nesse slide que eu coloquei, né? Então, o propósito das estruturas libertadoras, né? Elas existem, tá? Para incluir e libertar a todos para atuarem no máximo da sua inteligência. É isso. É isso que as estruturas libertadoras fazem, né? No grupo que você está à frente conduzindo, como eu disse, mais uma vez, seja você um facilitador, seja você um professor, um treinador, um líder de projeto, não importa. Né? Se você utilizar a estrutura libertadora no seu time, você vai incluir e você vai libertar a todos para atuarem no máximo da sua inteligência. E elas também existem para substituir práticas inconscientes que excluem e sufocam a inovação e que controlam excessivamente. Leandro, passa 2 slides para mim, por favor. Pula um, passa para o próximo. Aí. Então, o que são essas práticas inconscientes? Geralmente, no mundo corporativo, e aqui eu vou falar um pouco mais sobre o mundo corporativo, porque é onde eu atuo dentro da minha facilitação, né? Nós temos 5 formas principais e que a gente atua até de forma inconsciente conduzindo os nossos grupos, que é, por exemplo, uma apresentação, esse é o Big Five, né? O grande 5. É apresentação, status reports, discussões gerenciadas, brainstorms e discussões abertas. Essas são as 5 principais formas quando nós temos que tomar uma decisão em conjunto, uma decisão em grupo. Essas são as 5 principais formas. E elas não são libertadoras, né? Por quê? Porque elas geralmente têm o foco em uma pessoa. Então aqui, uma apresentação, né? Nesse momento eu estou fazendo uma apresentação, na verdade a gente está aqui mais numa conversa mais gerenciada, né? O foco está em poucas pessoas. Nós estamos aqui em várias pessoas ouvindo, mas o foco está aqui em nós 3 nesse momento, né? Se vocês 2 não estivessem aqui, seria simplesmente uma apresentação e eu estaria falando e todo o grupo estaria ouvindo. É claro, tem o seu lugar, tem o seu propósito, não estou dizendo que nunca deveremos usar elas, né? Mas o que eu quero dizer é que geralmente elas são utilizadas, né? E as mais descentralizadas, a que mais distribuem o controle, são os brainstorms e as discussões abertas. Só que como você pode perceber ali,
elas sempre ficam no cantinho ali de uma pessoa. Aí você pode até perguntar, mas Flávio, brainstorm, se eu fizer um brainstorm com 30 pessoas, as 30 pessoas vão participar. Lê do engano. A gente sabe como facilitador que isso não existe. Né? No brainstorm, você vai ter 30 pessoas, das 30, umas 10, umas 15 não vão falar nada. Né? Por quê? Por uma questão até de segurança psicológica. As pessoas não... Por mais que a gente fale, né, no brainstorm, tragam ideias malucas, bobas, etc. A pessoa vai falar, eu não vou falar. Eu não vou trazer isso aqui, porque eu não quero que a minha imagem seja aqui afetada pela ideia que eu vou trazer, né? Geralmente vai ter um grupo que controla a discussão, então vai ter umas 3, 4 pessoas que vão falar e vão tomar o tempo dessa discussão. E isso ainda mais ressaltado numa discussão aberta. Mais uma vez, uma reunião de 30 pessoas, uma discussão aberta, temos que tomar uma decisão a respeito de qual produto devemos lançar. Você pode ter certeza. 5 pessoas vão falar muito, né? 15 vão falar muito pouco e o restante não vai falar absolutamente nada. Exatamente. Então, apesar de nós abrirmos o espaço, isso não significa que a gente vai garantir que as pessoas participem, né? E essas são as formas mais comuns de conduzirmos grupos dentro das organizações. E é por isso que elas são desengajadoras, é por isso que elas não promovem a criatividade, né? E por outro lado, nós temos ali no outro cantinho as estruturas libertadoras. Por quê? Porque ela inclui a todos. Então, não é uma questão de você convidar as pessoas, você cria estruturas em que você requer que elas falem. Isso faz toda a diferença, né? E elas... Flávio, enquanto você foi falando, desculpa te interromper, mas, cara, é incrível, assim, como esses processos que você foi apresentando, eles são são intimidadores, né? Quando a gente começa a ouvir, acho que muitas pessoas têm certos gatilhos, até só de ouvir esses processos, aquela reunião, né? Que daí alguém de maior liderança pergunta, o que vocês acham? E joga para alguém, né? Joga essa bomba para o grupo todo ali ter que resolver, né? Exato, né? É aquela famosa situação, né? Você participa de uma reunião, sei lá, 10 pessoas, tem um problema, o líder, ele traz a solução e fala assim, alguém tem uma ideia diferente? Quem que vai contra o líder? Né? Então, assim, as estruturas libertadoras, elas promovem essa inclusão de todos se sentem incluídos, engajados no projeto, no processo, e você distribui o controle para todos. Todos têm efetivamente a possibilidade de influenciar a reunião ou a situação em que ela está participando. Por isso que elas são altamente... Por isso que eu falo que elas são, às vezes, né, uma bomba atômica dentro de uma condução de grupos. Que elas promovem o engajamento, elas promovem a criatividade, a ideação. E, assim, é muito legal, né? A gente vai conversar aqui alguns cases, algumas práticas, né? E volta um pouquinho, então, ali o slide, Leandro, volta um. Então, assim, o que Isso, passa um agora. Isso. Então, o que são esses atributos das estruturas libertadoras? Em primeiro lugar, elas são expertless. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, na live passada, nós tivemos aqui a incrível Janine falando sobre teoria U, e dá para você perceber de uma forma muito clara. Ela vive a teoria U. Né? Ela é uma especialista em teoria U, ela é expert, ela buscou certificações, e isso é fantástico e é necessário para nós, como facilitadores, né? Nós termos uma metodologia da qual nós temos esse domínio, né? Mas estruturas libertadoras você não precisa disso. Qualquer pessoa que... eu já pude ver isso várias vezes, né? Você participa de uma estrutura libertadora, no dia seguinte você pode aplicar ela no seu grupo. Ponto final. É simples assim, sabe? Ela é focada em resultados, então não é só conversa. O grupo sempre acaba desembocando para resultados, para ações. Elas são livres, quero deixar assim bem claro também, é um atributo muito especial das estruturas libertadoras, elas são livres, né? Você tem o site, que depois nós vamos passar aqui, é o estruturaslibertadoras.com.br, já está traduzido aqui para o português, mas os idealizadores das estruturas libertadoras, eles colocaram como, né, pelo Creative Commons, ela é livre, né? Você pode usar, você pode praticar, você pode falar sobre estruturas libertadoras sem que você precise pagar algum royalty para isso, tá? Isso foi uma grande contribuição, né, dos criadores das estruturas libertadoras, né? Elas são seriamente divertidas, então, assim, você sempre vai estar vendo, quando você aplicar uma estrutura libertadora, você vai sempre ver o grupo dando uma risada, alegre,
um ambiente leve, um ambiente divertido. Elas são divertidas, mas por trás elas são muito sérias. Isso faz com que o grupo chegue em resultados muito sérios, né? Quero trazer aqui um exemplo muito claro que aconteceu. Justamente o Leandro estava comentando, né? Algumas semanas atrás eu estava conduzindo uma facilitação num rancho no interior do Texas, assim, uma coisa maluca, né? E uma das estruturas que eu rodei lá, né, que se chama TRIS, depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre o TRIS, né? Como que eu trouxe o convite da estrutura libertadora, né? Que toda estrutura libertadora ela possui um convite, né? Eu falei, olha, agora vocês são espiões de um governo, porque isso também tem mais peso lá, né? Então vocês foram recrutados por um governo que é contra os Estados Unidos e agora vocês foram plantados na organização de vocês para sabotar o processo. Cara, isso gera uma leveza, sabe? Da forma como você coloca, todo mundo ri, né? Todo mundo finge que é de um país tal e etc. É isso aí, né? TRIS é essa sigla, né? A teoria da solução inventiva de problemas. Então elas são divertidas. O grupo se diverte demais quando a gente aplica uma estrutura libertadora, né? Como eu disse, elas são inclusivas, elas são altamente escaláveis, então você pode, sim, rodar uma estrutura libertadora com 5 pessoas e você pode rodar estruturas libertadoras para 500 pessoas. Elas são altamente escaláveis. Elas se propagam, como eu disse. Se você aprender o TRIS hoje, amanhã você pode aplicar no seu grupo. Não requer nenhuma técnica, nenhuma habilidade especial, né? E elas são modulares. Depois eu vou trazer alguns exemplos que o poder das estruturas libertadoras está no seguinte sentido, né? Você pode pegar uma estrutura libertadora, combinar com uma segunda, combinar com uma terceira, combinar com uma quarta, e você tem uma bomba atômica aí, né? Você pode, né, quando eu digo que elas são modulares, você pode fazer uma reunião de 1 hora com um time, você conduzir uma estrutura libertadora, ou você pode fazer um workshop de 3 dias utilizando exclusivamente estruturas libertadoras. Tá? Então, elas são fantásticas nesse sentido, né? Flávio, eu acho interessante, assim, né? Eu acho que tem 3 pontos que são muito, muito incríveis, assim, da estrutura libertadora, né? O primeiro de tudo que você falou que é modular, né? Então, é muito importante que o facilitador ou a facilitadora tenha esse olhar de qual que é o objetivo que ela tem e dela pode escolher um dos, entre aspas, módulos, né? Ou seja, uma das formas, uma das ferramentas ali da estrutura libertadora para usar naquele momento, né? Mas principalmente, assim, esses 3 princípios fundamentais, né, da inclusão e participação, então elas são sempre desenhadas para que a gente consiga, né, ouvir a voz de todo mundo. Então tem uma que eu nem lembro se ela está no teu roteiro aqui, mas é 1, 2, 4, todos. Uhum. Que é mais ou menos assim, primeiro a pessoa tem que pensar sozinha, né, por exemplo, um planejamento, alguma coisa, ela precisa pensar sozinha. Dela se junta em dupla e conversa o que ela pensou com a outra pessoa, ou seja, ela vai ser ouvida por alguém e ela vai ouvir alguém. Daí eles se juntam em 4 e essas 4 pessoas começam a discutir o que elas pensaram. E daí depois depois eles trazem para todos. Então, se você é uma pessoa tímida e você tem uma ideia muito relevante ou você tem alguma coisa a ser dita, pode ter certeza, né, que ao longo desse processo do 1, 2, 4 todos, a informação vai chegar lá, né? Ela vai ser ouvida por alguém que vai replicar, então você consegue dar uma garantida, assim, de que tudo vai ser repassado, e isso eu acho fantástico, assim. A outra coisa que eu acho fantástico é a questão da simplicidade e da flexibilidade, assim, né? Então, são todas ações muito simples que as pessoas, mas é um método? Cara, não, é mais simples do que isso. É uma atividade de criança, vamos brincar aqui, né? É uma atividade de criança que se você fizer, você vai libertar alguma coisa muito importante nesse grupo, né? E o terceiro, assim, o terceiro princípio, assim, que eu acho que é muito fundamental, é a questão da autonomia e da auto-organização, assim, né? Então, a gente incentiva, né, que as pessoas tenham autonomia e que elas participem, elas se organizem. Isso eu acho fantástico, assim. Então, putz, cara, que tema legal que você está trazendo. E isso que você falou aí, que é seriamente divertidas, né, cara? A brincadeira do Serious Play, né? A gente aprende e se desenvolve muito mais rápido e muito melhor quando a gente está se divertindo do que quando a gente está sério, né? Então, poxa, cara, muito bom. Eu queria ouvir um pouco mais de como é que você usa isso, né? Vamos falar do 1, 2, 4 todos, então. Deixa eu só, antes, né, de a gente entrar no 1, 2, 4 todos, eu queria colocar também um último ponto aqui, também com relação ao Expertless, né? Ela não é uma metodologia, mas ela se comunica muito bem com as metodologias. Então, você pode ter, por exemplo, a teoria U,
ela não vai entrar no nível granular de como que você configura um grupo de 10 pessoas para chegar naquela situação. A teoria U, ela vai falar, faça isso, né? E daí, com as estruturas libertadoras, você potencializa a sua metodologia. Isso que é incrível. Perfeito. Um facilitador que é um expert em teoria U, ele vai precisar encontrar uma forma de fazer as pessoas entrarem naquele mergulho do U, né? E que a Janine trouxe muito bem, assim, ela explicou o caminho, mas como é que você faz o grupo percorrer o caminho? Você vai precisar de algumas atividades, né? E aí as estruturas libertadoras podem ser as atividades para criar o que ela chamou de crack, né? A rachadura, para depois você chegar na verdade ali, né? Exatamente. Outro exemplo rápido, né? No Design Thinking a gente tem um dos processos é o do HMW, né? O How Might We, né? Como nós podemos... Então, o que ele vai falar, né? O que o Design Thinking diz? Chame o teu grupo e conduza uma sessão, né? Um ponto ali em que você vai chegar nessa pergunta, né? Como nós podemos, né? Tananã. Só que ele não diz como que a gente configura esse grupo, né? E quando você tem uma estrutura libertadora, você pode ajudar a configurar esse grupo, ou você coloca uma estrutura libertadora antes, que você já deixa o grupo com a cabeça bem, né, setada ali para chegar nessa conclusão. Então elas potencializam muito as estruturas, né? Mas vamos entrar no 1, 2, 4 todos aqui, Ricardo, que daí a gente já começa a trazer alguns exemplos aqui para o pessoal, né? De como que a gente pode aplicar as estruturas libertadoras no nosso dia a dia. Leandro, mais para frente, passa uns 5 slides aí, vai passando um pouco, vai ter um aí, 1, 2, 4 todos, vai passando. Aí, né? Então, olha só, gente, essa aqui é a estrutura, né? O One, Two, For All, ela é a estrutura libertadora mais granular que existe, ela é mais utilizada, né? Muita gente, como o Ricardo já utilizou e nem sabe que é uma estrutura libertadora, né? O nome, mas ela é fantástica, ela é incrível, né? E eu recomendo que todas as pessoas, em algum momento, independente do tipo do time que você está conduzindo, utilize 1, 2, 4, o One, Two, For All, né? 1, 2, 4 todos. Ela é essencial para quebrar, por exemplo, aquela discussão aberta. Vou trazer um case aqui muito simples, muito rápido aqui, em que dá para ilustrar muito bem. Eu estava... foi no mês passado. No mês passado eu estava num cliente em que eu já facilitei alguns processos, tá? Eu facilitei algumas sessões de planejamento estratégico, muito bacana, workshops de planejamento estratégico, eu sou fã. E agora eu estou conduzindo esse time, né? Tirei um pouco o papel de facilitador e estou com o papel de consultor, ajudando o time a desdobrar esses planejamentos estratégicos. Eu estava conversando com o gestor, então, do projeto, e dentro desse processo de desdobramento, ele precisava ter uma reunião com o time para eles tomarem uma decisão importante a respeito do propósito do grupo. Não vou entrar aqui nos detalhes, né? Mas a questão era o seguinte, era ele, né? E dentro do contexto, era melhor que fosse ele, eu não estaria participando. Ele ia ter uma reunião com 10 pessoas do time para eles chegarem a uma definição do propósito. Eles tinham algumas frases e eles precisavam bater o martelo em uma. E daí eu cheguei para ele e falei, e aí, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai conduzir esse time? Ele falou, Flávio, eu vou chamar todo mundo numa sala, as 15 pessoas, e a gente vai conversar sobre isso e eu quero chegar a gente vai chegar num consenso a respeito do que é. Falei, cara, você tá frito, né? Você tá muito... Cara, você vai se dar muito mal. Desculpa, consenso, né? foi ousado, um pouco ingênuo, né? Não, exatamente. Mas quem nunca, né, gente? Quem nunca entrou numa dessa e depois de 3 horas não sabia como sair? Exatamente. É a tal da tirania do consenso, né? Tirania do consenso, ela diz o seguinte, né? Você chega num grupo lá, tem 15 pessoas, daí um fala, cara, não gostei disso. Eu acho que isso aqui tá errado. Cara, como você vai resolver isso daí? Por quê? Porque o mindset é do consenso. Eu tenho que fazer com que todos estejam, né, dentro ali daquela situação. E um fala, de repente uma pessoa fala, eu sou, né, mais taxativo ali, fala, não, eu não achei legal, acho que tem que mudar isso. Cara, você vai ter reuniões intermináveis. Horas e horas e horas, né? E daí isso foi uma das coisas que eu trouxe para ele. Eu falei, cara, você tá ficando maluco. Até porque a gente sabia que no time dele tem aquelas pessoas que falam muito, né, que iriam dominar a discussão, outras pessoas que não iam falar nada. Daí eu falei, cara, faz o seguinte, usa One, Two, For All. Você vai fazer o seguinte, você vai trazer o convite, né? Toda a estrutura ela tem um convite, depois eu vou trazer ali, num outro exemplo ali do Nine Wise que a gente passou, né? Você traz o convite, você traz a pergunta, e você vai falar o seguinte, justamente o que o Ricardo disse. Gente, 1 minuto de reflexão individual. 1 minuto. Todo mundo vai ficar em silêncio,
15 pessoas em silêncio, papel e caneta, só fazendo reflexão individual. Fazendo download do cérebro ali. Depois, por 2 minutos, vocês conversam em duplas. Então, vire para a pessoa do seu lado e diga o que você achou, o que você gosta, o que você não gosta. Né? Aí, nesse ponto, a gente já precisa, como pessoas que estão conduzindo grupos, a gente já precisa entender uma coisa. Todo mundo já falou. Quando você fala para o pessoal virar em dupla, todo mundo já está compartilhando sua opinião. Todo mundo já está trazendo o que pensa. Compartilhem insights e gerem ideias. E a gente, como facilitador, nós não estamos participando da geração de ideias. Isso traz segurança para o grupo. Isso é muito importante, né? Conversar em duplas, agora vocês viram e conversam em quartetos. Compartilhem e gerem novas ideias. No quarteto, o grupo tende a chegar em alguns consensos, o próprio grupo, o próprio quarteto, né? E depois, o all, que são todos, né? Então, por 5 minutos. E aí, qual foi a ideia que mais se destacou em sua conversa? Veja, olha a pergunta, qual foi a ideia que mais se destacou? Não é quais foram as milhares de opiniões, não é isso. Qual foi a ideia que mais se destacou na sua conversa? O grupo tem segurança, porque de repente tem uma pessoa ali no quarteto que tem um receio de falar alguma coisa, ela vai falar no quarteto. Por quê? Porque na hora de compartilhar a ideia, é uma pessoa do quarteto que vai compartilhar. Porque a pessoa que compartilhou não necessariamente é a pessoa que disse, né, que trouxe a ideia. Então isso gera uma segurança para todo mundo, né? Então cada grupo compartilha uma ideia importante com todos. Aí você pode seguir, né, dependendo da tua estrutura, o que você vai fazer. Ele foi lá e aplicou isso. Eu não conhecia essa estrutura e, cara, me parece tão adaptável, parece tão, ela vem do design thinking, né? Em que você vai divergindo, de repente você precisa convergir e você tem um jeito legal de convergir nessa ideia ou chegar num conceito e, como se diz, não chegar em vários, né? Desculpa, até te interrompi quando você estava contando a história, mas eu acho que foi uma travadinha que deu aqui, mas me pareceu muito um jeito muito legal de aproveitar essa metodologia do design thinking, né? Exatamente. Não, por favor, Leandro, Ricardo, por favor, me interrompam, tá? Eu quero muito escutar de vocês também, as experiências que vocês têm, né? Vocês estão liberadíssimos. Vamos aí, meu querido. Mas vamos ver um pouco mais o que você tem aí de estruturas libertadoras. Tá. Então, vamos voltar um pouquinho, então, Leandro. Volta ali para o Nine Wise, tá? Essa aqui é uma outra. Agora eu quero... A estrutura 1, 2, 4 todos, né? O One, Two, For All, ela... E eu até... 1, 2, 4 todos, One, Two, For All. Deixa eu até deixar uma coisa aqui, né? Os criadores das estruturas libertadoras, que é o Keith McCandles e o Rick Manowitz, eles deixaram a metodologia de uma forma livre. A metodologia, olha eu falando metodologia, não é metodologia, né? Eles deixaram as estruturas de uma forma livre, mas eles falaram o seguinte: por favor, utilizem, né, os termos em inglês quando vocês forem utilizar as estruturas libertadoras, para promover essa linguagem mais universal, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho esse costume de falar One, Two, For All, Nine Wise, apesar que a gente pode abrasileirar aí, né? Então, olha só, vou trazer aqui para vocês, gente, uma outra estrutura libertadora. Abrindo parênteses aqui, existem 33 estruturas libertadoras, tá? Depois a gente vai passar aqui o site, tudo para vocês se aprofundarem mais. Existem 33 estruturas libertadoras em que você pode utilizá-la para diversas necessidades. Tá? Então, necessidade de... O time precisa fazer planejamento, desenvolver estratégias, o time precisa dar ou pedir ajuda, o time precisa revelar padrões. Existe uma infinidade aí, né? E essa Nine Wise, ela é uma estrutura para você tornar claro o propósito do trabalho do time. Então, ela pode servir tanto para você descobrir o propósito da organização, né, como um todo, ou qual é o propósito da nossa reunião. Simples assim, sabe? Eu vejo, a gente tem nas organizações, no mundo corporativo, fala-se muito sobre propósito, né? Essa busca pelo propósito, às vezes as empresas ficam lá meses, cara, em meia hora, na verdade em 25 minutos, você consegue tornar claro o propósito do seu grupo, com uma estrutura libertadora chamada Nine Wise. Olha que poderoso isso. Isso é muito poderoso, né? Passa lá então, Leandro. Eu quero dizer então que toda estrutura, ela tem 5 elementos. Toda estrutura libertadora, quando você for ver uma estrutura libertadora, ela possui 5 elementos. O primeiro é o convite estruturante. A gente chama de convite estruturante, que é qual é a justificativa fundamental e a necessidade... Daí, esse é o convite do Nine Wise, né? Depois eu vou falar que você pode mudar e etc., mas esse aqui é um exemplo, né?
vamos fazer o Ninewise. Então, qual é a justificativa fundamental e a necessidade mais profunda da existência do nosso time? Esse é o convite que você traz para o grupo. O segundo ponto é, como que a participação é distribuída? Então, todos têm oportunidade igual de participar e contribuir. Isso é em todas, né? Terceiro ponto que você precisa observar, como que o espaço é organizado e quais são os materiais necessários. Então, você pode conduzir essa sessão em números de grupos ilimitados, como eu disse, 500 pessoas, não tem problema. Essa estrutura suporta isso. E cadeiras, para as pessoas se sentarem confortavelmente frente a frente, sem mesas ou outros equipamentos. Então, você só precisa de cadeira. Aí papel e caneta, né? Como que configura os grupos? Inicialmente você vai configurar em duplas, depois em quartetos e na sequência todos juntos. É um two for all ali que está embutido nesse Ninewise, né? Então, toda estrutura libertadora ela possui 5 elementos e o quinto elemento agora é justamente, pode passar o slide, Leandro, é justamente a sequência de passos, né? Então, como que você vai conduzir um Ninewise no teu grupo? Vou passar rapidamente aqui, tá? Então, em primeiro ponto, você introduz o convite estruturante. Qual é o propósito fundamental e a nossa razão de existir, né? O que você vai fazer? O segundo passo, em duplas, olha só que interessante essa estrutura, que é difícil você ver isso naturalmente acontecendo, né? Em duplas, um vai assumir o papel de entrevistador e o outro vai assumir o papel de entrevistado. Então, vão ser mini sessões em duplas, tá? E o entrevistado vai articular uma primeira resposta para a pergunta. Então, qual é a nossa razão de existir? Eu acho que a gente existe por causa disso, né? E o entrevistador vai gentilmente buscando por respostas mais profundas, né? Por que isso é importante para você? Por quê? Por quê? Por quê? Conte uma história, sabe? Ele vai aprofundando isso por 5 minutos. Nos próximos 5 minutos, você inverte os papéis, o entrevistador passa a ser entrevistado e vice-versa. Terminou a primeira sequência. Pode falar. Não, desculpa, não sei se eu... Estamos aqui para interromper mesmo, né? Claro, claro. Cara, você sabe que eu tive uma vez uma aula em Stanford com um cara chamado o Bill Burnett, né? Que é o cara da D-School lá. E ele falava, assim, né, que você usava essas estruturas dos porquês, né? E ele falou assim, só que tome cuidado na hora de usar essa estrutura do porquê, porque você vai chegar numa dúvida existencial. Em algum momento você vai chegar numa dúvida existencial. Da dica que ele dava, assim. E a minha dica chegou nessa. Tenta resolver o problema de cima, assim, porque o existencial você vai ter que ir lá pro Himalaia, subir uma montanha, ficar lá um tempão, né? Então, vai para a parte prática. Exatamente, exatamente. E essa estrutura, ela parte para a parte prática também, sabe? Isso que é o legal. Né? Então, inverte-se os papéis, e daí em quartetos, daí ok. O entrevistador já foi entrevistado, etc., o que a gente faz? Reúne em quartetos. As duas duplas compartilham suas experiências, os seus insights. Eu achei isso aqui foi legal, blá, blá, blá. Mais 5 minutos. E depois, os quartetos, você traz outro convite, que é o seguinte, coloca o slide lá bacana, né, legal, e coloca assim, nós existimos para. E o mesmo quarteto precisa completar a frase adicionando até 9 palavras. Ponto. Então, nós existimos para... O quarteto tem que quebrar a cabeça e fazer isso. Daí depois a gente faz o debriefing insights. Falando, não parece ser muito poderoso, mas é. Aplique isso e você vai ver declarações de propósitos absurdas que vão surgir dentro do seu time. Tá, isso é legal, por exemplo, um facilitador começar um trabalho, Por que a gente está aqui? Qual que é o propósito da nossa facilitação, desse nosso workshop? Em 25 minutos, você consegue conectar o time inteiro dentro desse propósito, né? Passa mais um slide, então, aí, Leandro. Então, o que eu quero dizer aqui? Então, olha só. Os 5 passos, o convite estruturante, a participação, o espaço, a configuração e a sequência de passos, tá? Tá um pouquinho errado no slide ali, que a única coisa que muda é o primeiro passo, é o convite estruturante. Quando você vai utilizar, olha a simplicidade da estrutura libertadora, isso que eu acho legal. Você pode entender a estrutura libertadora, a única coisa que você precisa fazer é mudar o convite. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Cara, como é que eu vou trazer um convite legal, bacana para o meu time? Porque o passo 2, 3, 4 e 5, você só copia. Você só copia o que está escrito na estrutura libertadora. Você não precisa mexer em nada disso aqui. A única coisa que você precisa é entender a estrutura libertadora e fazer um convite estruturante muito bem feito. Ponto. Né? Esse é um exemplo aqui de estrutura libertadora. Eu não sei o que eu coloquei depois aqui, Leandro. O One to For All. Tá.
isso aqui eu queria trazer aqui para vocês também rapidamente, porque eu não quero sobrecarregar as pessoas aqui de terminologias e etc, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você pode utilizar essas estruturas libertadoras, combinar elas para diversas situações. Então, por exemplo, eu conduzo muitos workshops de planejamento estratégico. E nos meus workshops de planejamento estratégico, tem 4 estruturas que nunca saem dali, que é o Eco Cycle Planning, Critical Uncertainties, 25-10, 15%. O que são essas estruturas? O nome até é um pouco intimidador. Eu vou passar ali para vocês o site, tudo. O que vocês podem fazer? Entra, leia o que é o Eco Cycle Planning, você pode aplicar no teu time no dia seguinte. Simples assim, tá? Então você pode utilizar para planejamento estratégico, passa lá, Leandro. Para você definir acordos de trabalho do time. O time está formando agora. Quais são os nossos acordos de trabalho? O que a gente vai tornar explícito? O que nós queremos, o que nós não queremos? 9 Whys, né? Como eu já mostrei para vocês aqui o 9 Whys. Appreciative Interviews. TRIS, para tirar os comportamentos contraproducentes. E Min Specs. Prende essas 4 estruturas, você pode conduzir um acordo de trabalho com o teu time muito bem feito. Eu acho que tem mais uma aí também, né, Leandro? Entender o que está travando o time. Você pode rodar um STAR, depois do STAR um Conversation Café, e depois um What, So What, Now What. Tá? Vocês não precisam, claro, não estou trazendo aqui para explicar essas estruturas, né? Eu só estou trazendo aqui o poder que você pode ter, né, combinando essas estruturas para você planejar o teu workshop ou para você conduzir o teu time para a decisão que ele precisa tomar, né? Cara, achei demais essas receitinhas com os granulares, assim, perfeito, cara, muito bacana. As receitinhas, gostei dessas receitas. Não, porque é a receita, né? O que você tem na geladeira aí, né? Daí você, deixa eu combinar aqui algumas coisinhas. Você consegue contar, assim, uma história de que quando você usou alguma dessas numa sequência, o que aconteceu? Sim. Vamos voltar uma aqui. Os acordos de trabalho do time. Ou eu trago do planejamento estratégico aqui. Deixa eu ver do planejamento estratégico ali. Deixa eu trazer do planejamento estratégico, tá? Essas 4 estruturas eu sempre trago nos workshops de planejamento estratégico. E é muito legal, porque, na verdade, os workshops que eu faço de planejamento estratégico, eu uso 100% estruturas libertadoras. Do começo ao fim, pode ser um workshop de 1 dia ou um workshop de 2 dias, eu utilizo só estruturas libertadoras e a gente chega em resultados maravilhosos. Né? Então, o que seria, né, uma das etapas ali do planejamento estratégico? Vou falar bem rapidinho aqui por causa do nosso tempo, né? Que eu quero também abrir aqui para perguntas, né? Mas é o seguinte, eu começo com o Eco Cycle Planning. O que é o Eco Cycle Planning? O Eco Cycle Planning é uma estrutura em que você consegue fazer uma revisão do portfólio de atividades do teu time. Então você plota, né, lá no... Esse daqui é bom você ter um mural, né, a gente sempre usa, né, uma parede, um mural. Você vai plotar um símbolo do infinito, você vai trazer as principais atividades do portfólio de ações do time, as atividades estratégicas, e você vai plotar e você vai conseguir, através dessa estrutura libertadora, ver o que está começando, o que está... já tem um investimento, já está iniciando, né, não é embrionário, já está iniciando, o que já está maduro e o que o time precisa destruir criativamente, fazendo um ciclo, né? Porque quando destrói, volta para a gestação. Então, assim, essa estrutura, ela meio que faz um gerenciamento da energia e dos recursos do time. Bem legal. É o parar, começar, continuar, né? Também, isso, exatamente. O Eco Cycle Planning vai te trazer justamente essa situação. E você pode colocar isso depois do Eco Cycle. Então, você roda o Eco Cycle, depois você faz parar, né? Parar, continuar e começar. Começar, Pum. Então, você vê como ele se integra, né? O Critical Uncertainties, aí é para desenvolver estratégias. A gente faz uma análise de cenários. É muito legal. Essa, eu vou falar para vocês, para mim essa é uma das estruturas mais legais que eu gosto de rodar. Em que o grupo vai conseguir, através de uma análise de cenários, sair com estratégias robustas e que fazem sentido para o time. Então isso é maravilhoso. Então o time já revisou o portfólio de atividades, já desenvolveu estratégias, agora vamos definir os objetivos do time. Quais são os objetivos mais audaciosos a partir da estratégia que o time pode colocar para o próximo ano, para o próximo trimestre? Daí você já pode linkar com os OKRs, né? Não tem problema nenhum. A gente roda uma estrutura chamada 25-10. O 25-10 faz aparecer os objetivos do time. E depois você parte para um 15% Solutions,
que é justamente esse desdobramento em planos de ação, em quem que vai se responsabilizar pelo quê. Então você sai, né, revisão do portfólio de atividades, desenvolvimento de estratégias, definição dos objetivos e 15% solutions. Isso você consegue fazer em um workshop em 3 horas. Em 3 horas você consegue rodar essas 4 estruturas e você sai com isso contínuo. Imagina, em 3 horas. Né? É muito poderoso nesse sentido. Né? Flávio, tava pensando aqui, Ricardo, não sei você, mas a gente vai ter que chamar o Flávio de novo, porque eu queria desenhar esse roteiro e como estruturar e discutir, saber mais. Mas eu vou me segurar aqui, vamos embora. A gente vai falar depois um pouco sobre isso. A gente tem uma coisa incrível aqui que a gente vai trazer depois. E que eu acho que o grupo vai gostar. Eu acho que eu tenho... Deixa eu ver o próximo slide aí, para cores de trabalho. Aqui, ó, justamente isso. Olha lá, Leandro, respondendo a tua pergunta aqui, né? Então, como que eu faço para me aprofundar mais nas estruturas libertadoras? Então, em primeiro lugar, participa da comunidade do Faciliter. Pelo amor de Deus, participa, né? A gente tá lá, estamos trocando experiências, a gente vai falar muito, eu vou estar lá como uma voz falando muito sobre estruturas libertadoras, sabe? Eu queria trazer assim, sabe, pessoal, quem tá lá e quem tá entrando, tragam problemas. Cara, eu tenho uma reunião amanhã com 10 pessoas, o que eu posso fazer? Cara, vamos se ajudar nesse sentido, vamos falar, né? Outro ponto, né? Você pode visitar o site www.estruturaslibertadoras.com.br. Lá você vai ter acesso às 33 estruturas libertadoras, o descritivo, o passo a passo. Existe um app também chamado Lisa, Lisa. Tem na Apple Store, para o iOS, tem para o Android. Pode procurar lá. Você também vai ter as 33 estruturas no teu celular ali. Existem algumas ideias de receitas também dentro desse app que você pode utilizar. Existe um livro também feito pelos autores, né, que é o The Surprising Power of Liberating Structures. E tem aqui uma novidade, né, que a versão em português está saindo muito em breve. Tem o pessoal da Apprendix Global que está conduzindo esse trabalho, que são os incríveis, né, o Fernando Murray e a Carolina Almeida. Eles estão conduzindo esse trabalho de tradução do livro, né, para português. Tive a oportunidade, graças a Deus, né, incrível também de participar, contribuir. Então já está saindo. E aqui, Leandro, também respondendo a tua pergunta, olha só, eu queria que todo mundo deixasse anotado na agenda, tá? Por favor, nos dias 31 de outubro e dia 1º de novembro, aqui, né, o pessoal do Faciliter está apoiandíssimo aqui, né? Então eu já quero até agradecer principalmente, né, a Carol, né, Furlan, que eu tive essa conversa com ela trouxe para dentro, conversou, alinhou internamente com vocês aí, né, também Sim. Vocês que aceitaram aí esse desafio, né, Ricardo, que é o seguinte, nós vamos ter uma imersão em estruturas libertadoras. Serão 2 dias intensos, né, das 8 da manhã, o horário é confirmar, né, mas vai ser das 8 da manhã e 6 da tarde, 2 dias intensos de prática. 100% prática em estruturas libertadoras. Reserva meu lugar já. O que acontece, né? Quando você entrar no site das estruturas libertadoras, você vai ver que é um pouco confuso, você vai ficar um pouquinho inseguro em praticar, você vai achar que é complicado, mas o fato é que não é. E quando você participa de uma imersão em estruturas libertadoras, você vivencia o processo, então você pode sair no dia seguinte já praticando e já vira expert em estruturas libertadoras, né? Essa é a ideia, né? Então, assim, dia 31/10, dia 1º/11, em Curitiba, a gente vai usar, e aqui agradeço, né, enormemente, a gente vai usar a superestrutura da aldeia do Estação, lá, né? Então, assim, está sendo realmente um evento que está sendo promovido, apoiado, patrocinado pelo Faciliter, pelo núcleo de facilitação, né? A estrutura lá é incrível, vai ter coffee break e etc. E como se não fosse suficiente, nós estamos trazendo, então, a Carolina Almeida, né? Ela é brasileira, mas ela mora há anos lá no Canadá, e ela é uma das maiores praticantes em estruturas libertadoras que existe. Ela já rodou praticamente o mundo, né, aplicando estruturas libertadoras, então vão ser 2 dias em que eu e a Carolina Almeida iremos facilitar essa imersão em estruturas libertadoras, né, aqui em Curitiba. É imperdível, eu já participei, né, a forma como eu entrei no mundo das estruturas libertadoras e me senti seguro em praticar foi através de uma imersão, então assim, altamente recomendável.
E aqui eu quero deixar, né, um ponto especial, que é o seguinte: quem está aqui na comunidade do Faciliter, quem não entrou, entra lá, porque quem é aqui da nossa comunidade vai ter acesso a dois pontos muito especiais, assim, né? O primeiro é acesso aos ingressos antecipados. A gente vai anunciar lá na nossa comunidade, lá no WhatsApp, o acesso aos ingressos antecipados da imersão. E também, quem é aluno do Faciliter ou participa do núcleo vai ter também acesso a um desconto especial, que no momento ali do checkout do carrinho vai colocar o cupom e vai ter acesso, então, a um preço o mais barato possível, né? E quero deixar bem claro o seguinte: essa imersão, ela não está visando lucro, não tem visão, é só para pagar as contas mesmo para o pessoal, né? A gente está trazendo a Carolina, tem passagem aérea, tem hotel, tem o coffee break, tem tudo, tem materiais, todo mundo. Vou pegar aqui para vocês depois. Todo mundo vai receber um deck de cartas com as estruturas libertadoras. Deixa eu ver se está perto aqui. Não está aqui, mas cara, e esse baralhinho é muito bonito, né, cara? Eu já quase comprei ele umas 3 vezes, cara, na internet. Então espera até novembro, cara. Espera até novembro lá, que eu vou separar um especial para você e para o Leandro lá, né? Esse deck é muito legal, eu utilizo, né? Quando vou estruturar uma sessão, eu espalho as cartas, vou fazendo as combinações, né? Então, assim, tô super empolgado com essa imersão e, assim, altamente recomendo. Participem dessa imersão porque ela pode mudar o jogo. Ela muda o jogo para facilitador, treinadores, professores, líderes de projetos, faz muita diferença. Boa. Muito legal. Muito bem, hein? Lido, temos 9 minutos aí para cumprir o nosso horário, então vamos ver aí o que a galera tem para perguntar aí, né? Vou chamar a Carol aqui também, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Adicionando ao palco nossa Carol Furlan. Ixi, puxei. Cheguei. O Flávio falou de mim, falou do curso, eu falei, cara, eu tenho que entrar lá para falar alguma coisa também. Inclusive tem perguntas, tá, Flávio? Mas, galera, o que eu tô fazendo aqui, né? Quem faz parte do núcleo já me conhece, já sabe quem eu sou, mas eu sou aqui do time do Faciliter e eu queria trazer para vocês uma notícia que quem não sabe agora vai estar sabendo, que a gente está lançando o nosso curso de facilitação. Então, se vocês estão acompanhando esses papos que estão rolando aqui, a gente está trazendo um curso que vão ter 8 módulos com aulas gravadas, aulas ao vivo e online. E detalhe que é o mais legal. Durante todo o curso vão acontecer para os alunos encontros tipo esse daqui, para que a gente garanta que o curso vai ter tudo o que você precisa saber sobre facilitação. Então, se você está gostando dessa pincelada que a gente trouxe aqui hoje sobre estruturas libertadoras, imagina que no curso vão ter encontros ao vivo para a comunidade trazer os pontos, as dores, as dicas, enfim. Então, se você acha que é importante, eu principalmente acho que é maravilhoso, o Flávio é nosso aluno, o Leandro também, o Rick é um dos nossos professores. Então, fica aqui o convite, gente. Isso. Detalhe, quem está aqui hoje e quem entrar na nossa comunidade ganha um preço especial, tá? Até amanhã. E não é propaganda igual Casas Bahia, não. É até amanhã mesmo, tá? Então, é para quem está aqui na live. E o desconto para participar aí da imersão em novembro que o Flávio falou. Então, assim, se eu fosse vocês, eu entraria lá. Vou mandar o link aqui no chat depois. E aí vocês se cadastram. Gente, é isso que eu tinha para falar. E tinha uma pergunta. Já que a gente ia falar de momentos de perguntas e respostas, né? Flávio, eu como líder de primeira viagem, né? Sempre que eu estou em reuniões assim de alinhamento com o meu time, eu sinto que eu falo muito e ouço pouco. E aí a gente até falou de momentos assim, né? E aí fica aquele silêncio constrangedor e a gente fica tipo, e aí, galera, o que vocês acham? E parece que as pessoas não sei se não se sentem confortáveis ou não conseguem falar, né? Queria saber se tem alguma dica, assim, para líderes de primeira viagem que estão começando a tocar reuniões, como é que a gente consegue fazer as pessoas se engajarem a participar, sabe? Eu costumo, assim, dizer que todo líder gosta de ter uma política de portas abertas. As portas abertas estão aqui, vocês podem entrar, conversar comigo, mas ninguém entra. Né? Por quê? Porque você simplesmente abrir a participação não significa que as pessoas vão aproveitar o momento. E existem diversos motivos para isso, e que a gente vai achar lá na raiz, lá na segurança psicológica. Né? As pessoas não têm segurança psicológica para se exporem, para trazerem suas opiniões. E
eu acho que tudo isso, Carol, ela no dia a dia, ali na reunião do grupo e etc., até no one-on-one, o que um líder precisa ter? Ele precisa saber fazer as perguntas certas. Então, por exemplo, numa reunião, você pode chegar e falar assim, alguém tem alguma ideia ao contrário? Sim ou não? Eu não preciso levantar minha mão. Mas e se o líder perguntar, quais são as ideias opostas? Quais são as ideias ao contrário? Né? Existe uma história de um grande bambambam lá, eu esqueci o nome dele lá, que até dá o nome do MIT, o MIT Sloan, né? Esse cara e o Sloan, eu esqueci o nome dele, conta-se numa reunião em que ele chegou e fez isso. Falou, olha, teve essa aqui, senhoras e senhores, nós chegamos aqui aos acordos, quais são as opiniões contrárias? Todo mundo ficou em silêncio, daí ele falou assim, então a gente está cancelando a reunião para que até alguém tenha uma opinião contrária para que a gente possa debater. Então, assim, a opinião não é uma questão de você convidar, é a questão de você requerer, sabe? Você trabalhar com perguntas em que você cria um gap em que a pessoa fala, eu tenho que falar alguma coisa, senão não vai dar boa, sabe? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, sabe? Para o dia a dia. Legal demais. Valeu. Gente, era isso, minha participação, tá? Vou deixar vocês aí tocarem as próximas perguntas. Beijo. Se inscrevam no curso, gente. Muito bom. E vamos ver o que temos de chats aqui da plateia. Temos alguns comentários chegando. Vamos exibir um da Renata Soleiro aqui agora, olha só. Então, a Renata perguntou como usar as estruturas libertadoras com times remotos e pequenos em 4 time zones. Nossa, vai complicando, né? Nossa! Em 4 time zones diferentes. Tem estruturas libertadoras que podem ser aplicadas de forma assíncrona? Poxa, excelente pergunta. E aí, Flávio? Que pergunta, hein? Essa daí, fantástica essa pergunta. Então, com relação a usar as estruturas libertadoras com times remotos e pequenos, dá, né? A estrutura libertadora, a partir de 2 pessoas, 3 pessoas, você já pode aplicar, né? O fato de ser assíncrono, eu acho que vai depender muito da ferramenta online que você está utilizando, né? Porque o que acontece? As estruturas libertadoras, eu geralmente utilizo murais, né? No online, a gente vai usar um Miro, alguma coisa nesse sentido, para que simule essa questão de você colocar os post-its, né? Então, assim, você pode, desde que para essas 4 time zones você esteja lá facilitando, ou tem alguma pessoa para facilitar. Né? Então, uma pessoa recupera o trabalho que foi feito do outro grupo, lê, né? Existe uma estrutura libertadora para você recapitular esses trabalhos que foram feitos, e você continua a aplicação de forma assíncrona com o time que está lá. É possível, bem possível, mas eu acho que aí vai depender mais uma questão de ferramentas, né, do online que você utiliza, do que da própria estrutura libertadora em si. Posso complementar, Flávio? Manda ver, cara. Tem mais uma pergunta do Jorge. Boa. Tem até uma do Jorge ali que meio que se complementa, né? Acho que o Leo ia puxar essa, né? Que o time trabalha quase 100% remotos, tem sugestão de dinâmica que ele pode usar para garantir que todos participem. Na minha visão, assim, acho que, cara, se eu não me engano, todas as estruturas libertadoras, não lembro nenhuma que não dê para ser usada online, assim, basicamente todas elas envolvem apenas conversar, né, só que são perguntas muito importantes, conversas muito importantes, ou formatos de conversa muito importantes. Dando umas dicas, assim, para a Renata, né, vamos pensar como é que a gente adaptaria algumas das estruturas libertadoras aí, né, pro assíncrono, né. Então, por exemplo, 1, 2, 4, all, né, 1, 2, for all. A gente pode pegar essa e começar a agendar essas reuniões. Então vamos fazer vocês dois conversarem, marquem um horário, façam essa conversa, né? E de repente você vai ao longo de uma semana, aquela discussão está acontecendo em grupos cada vez maiores, né? Acho que pode ser um processo interessante. Tem uma outra estrutura libertadora que obviamente não dá tempo de ver todas, assim, né? Que o Flávio poderia ter trazido, que é uma chamada Troika Consulting, né? Em que você... Troika. Maravilhosa essa estrutura. Sim. Em que você é consultor ou consultado, né, sobre o tema, assim, então você assume o papel do consultado ou assume o papel do consultor, assim, né, e vai variando. Também daria para fazer de uma forma assíncrona. Tem uma outra muito doida, né, que o nome já diz, é o Mad Tea, né, o chá doido. Então dá para fazer também por perguntas que você vai mandando por e-mail, né, e os participantes vão respondendo, ou no próprio Slack, se você está usando o Slack, se está usando Teams. Acho que dá para fazer isso, né? As pessoas podem ir respondendo as perguntas em pares, ou na função de breakout, ou na função do chat. Então, acho que dá para pegar... É que não dá tempo da gente entrar em todas, né, Flavião, nessa 1 hora aí. E acho que precisa de 2 dias, né? Precisa de uma imersão de 2 dias. Precisa de uma imersão de 2 dias.
Mas acho que é legal, assim, cada uma dessas, se a gente tiver a oportunidade de brincar e conversar por 10 minutos, assim, acho que é uma experiência muito interessante. Sem dúvida. Então, mas respondendo, Renata, dá para dar uma olhada, assim, no catálogo, porque tem muitas adaptações bem interessantes. E eu tinha interrompido o Lê, desculpa, meu querido, você quer puxar o Jorge aí para conversa? Acho que eu já puxei, né? Não, imagina, cara, você matou, era exatamente isso. O Jorge tinha puxado um tema bem parecido com o do Flávio, e quando vocês foram comentando de mais estruturas, também lembrei dos 6 chapéus do pensamento, acho que eles também têm uma relação aí também, né? Mas olha só, alguém já puxou mais uma pergunta aí para o Flávio. Gente, são 9 horas da noite e eu sou a pessoa do tempo aqui, tá? Eu estou preservando o tempo de todo mundo. Então, essa é a última pergunta da noite. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas um comentário aqui do Robert, né, Guimarães. Ele falou que facilitação é um tema que me interessa muito e essa imersão é exatamente o que eu estava procurando. Olha só, Robert. Esteja super convidado, fique atento à nossa comunidade, né? E vamos que vamos. E eu, assim, quero complementar o que o Robert disse, é que é o seguinte, a facilitação não é apenas para facilitadores. Eu tenho, assim, profunda certeza de que a facilitação é a competência do futuro. Seja você um facilitador, obviamente, mas seja você um professor, um treinador, um líder de projeto, quanto mais você tiver implementado essas técnicas de facilitação no teu dia a dia, você vai ver resultados absurdos com o seu time. Boa. Muito bem. Lê, deixa eu puxar uma finaleira e um recadinho final aqui. Acho que vamos cada um puxar o seu, né? Porque já deu o nosso tempo. Flavião, quero te agradecer demais, agradecer o Lê também aí por ser o MC da jogada, né? E o Flávio por ter trazido esse tema super interessante das estruturas libertadoras aqui pra gente. É legal que cada pontinho que a gente vai puxando, assim, né, do universo da facilitação, parece que vai puxando um novelo de lã ali, que vai vindo muita coisa interessante, e uma coisa se conecta, né, no fim das contas tá tudo conectado, e quando surgiu essa visão, assim, né, da gente desenvolver esse facilitator, né, que é o núcleo de facilitação, liderança e transformação, justamente por causa disso que o Flávio falou ali, né, que não é só sobre facilitação, porque quando você está falando disso, não consegue não puxar o novelo da liderança, você também não consegue puxar o novelo da transformação, e tá tudo meio junto. Então a Carol faz uma pergunta sobre liderança de time, vai ter uma outra pessoa que vai falar sobre transformação, e de repente tá tudo conectado. Mas quando a gente desenvolveu esse núcleo, né, essa ideia era justamente por causa disso, assim, porque muitas vezes facilitadores, aprender a ser um facilitador parece alguma coisa meio solitária, assim, né? Você não sabe exatamente o que você tem que ler agora, o que você tem que ver agora, e de repente te indicam esse livro das estruturas libertadoras, mas você não tem tempo porque você baixou ele ali no Kindle ou tá com ele na tua cabeceira e não dá tempo, e de repente chega um cara que manja muito disso e fala por 1 hora sobre aquele assunto, e você fala assim, cara, achei interessante, agora eu já sei por onde navegar, né? Ou de repente uma outra pessoa vai falar sobre a teoria U, né? Que foi o que aconteceu ali no encontro passado, assim. Então isso que está acontecendo aí para mim é muito legal, estou aprendendo muito com todo o núcleo, e já deixo, né, estendo mais uma vez o convite, o convite 3 convites, então, né, começar pelo convite da Carol. A Carol falou do curso do Facilitator, né, esse curso em que a gente está reunindo esse conteúdo, estruturando ele e apresentando ele para os alunos numa comunidade, né, então não é só sobre você aprender o curso em si, mas o conteúdo, ele é o que a gente aprende e depois discute, né? Então, quem tiver interessado, entra em contato com o grupo Facilitator para a gente falar desse curso. Mas, além disso, a gente tem um núcleo de Facilitação Brasil no WhatsApp, então, que é o terceiro QR Code ali, né? Se você pegar o seu celular e ler ele ali, é o núcleo de facilitação. Então, ali tem um grupo de WhatsApp em que a gente está reunindo facilitadores, um grupo bem seleto, bem interessante, só com gente que tem bastante experiência para compartilhar e para aprender uns com os outros, assim, nesse super mindset de aprendizado. O site do facilitator.org ali também, e nossa conta do Instagram, que depois a gente pega algumas pílulas daqueles encontros que você não pôde ver inteiros, né? Mas você gostaria de saber o que aconteceu, vão estar aparecendo ali no Instagram também. Então, galera, só agradecer, falar que eu tô com a minha alma lavada de ter participado aqui, aprendi muito contigo, Flávio. Obrigado, Lê, aí pela condução, e agora eu vou jogar a bola pro Lê, que joga pro Flávio no final para mandar o beijo para quem ele quiser. Valeu. Eu tô pulando fora aqui da imagem, tá? Beijos para todo mundo. Mas estou reunindo aqui pro after dos facilitadores aqui no grupo depois.
Ah, gente, eu só acho que 1 hora é muito pouco, é muito conteúdo, é muita discussão legal, é muito. Puxa, Flávio, foi demais, cara. Muito obrigado por hoje. Nesses últimos encontros e conforme a gente vai discutindo e conversando, cada vez fica mais claro para mim que nesse mundo completamente caótico e alucinante que a gente vive, a gente precisa de estruturas libertadoras, de colaboração, de gente que tenha esse conhecimento para resolver. Então, o Ricardo já deu todos os recados maravilhosos. E agora eu gostaria mais uma vez de agradecer você, sua disponibilidade, estar aqui trocando com a gente. E vamos que vamos, cara. Fique à vontade aqui então para se despedir da galera e mandar um recado final para quem está buscando se especializar nesse universo e entrar nele. Valeu demais, Flávio. Maravilha, eu que agradeço demais o convite. Para mim é uma sincero mesmo, uma honra estar aí junto, né, com você, Leandro, com o Ricardo, pessoas que estão aí começando esse novo, né, esse novo projeto, esse núcleo de facilitação. Eu estou totalmente on board com vocês, estou empolgadíssimo com o que vocês estão fazendo, me sinto parte disso, né? E quero dar um tchau para todos aqui, né, dizer que encontro vocês aqui na comunidade do núcleo de facilitação e também encontro vocês na imersão no dia 31 de outubro e 1º de novembro aqui em Curitiba. Uhul!